A paz do Senhor. Eu sou o Diogo Vidal e este é o nosso canal Só as Escrituras. Antes de darmos início a esse vídeo, deixe seu like, se inscreva em nosso canal e ative o sininho. Dessa forma, você será notificado sobre as novas publicações do nosso canal. E hoje eu quero falar aqui um pouco com vocês sobre as características da besta do Apocalipse. Quem é a besta do livro de Apocalipse? Ou melhor, quem são as bestas? Já que o livro traz menção tanto a besta que subiu da terra, como a besta que subiu do mar. Mas isso eu vou deixar para falar no final desse vídeo. O livro de Apocalipse é um livro muito discutido entre estudantes da Bíblia e estudantes seculares, devido ao seu conteúdo e conforme com todas as profecias na qual ele apresenta, e também fala mais sobre em relação ao futuro que se aguarda dos últimos tempos. Um dos escritos do livro de Apocalipse, de difícil interpretação e também interpretado muitas das vezes de forma errada, é o capítulo de número 13, que fala a respeito da besta que subiu do mar, que muitas vezes é só representado como a besta. E não é bem só isso que esse texto está querendo dizer. E preste bem atenção nisso. Nas profecias bíblicas, a besta simplesmente representa um reino, ou seja, um rei, conforme Daniel capítulo 7, no versículo de número 23. A besta do mar está ligada a outros dois símbolos bíblicos. A prostituta sentada sobre a besta e o chifre pequeno. Quando começarmos a comparar um texto com outro, assim vai ficar mais fácil de compreendermos o que o texto está querendo nos dizer e assim fica mais fácil o nosso entendimento. Então eu quero abordar aqui um pouco sobre essas 15 características, mas assim de uma forma do contexto dos reformadores que viveram na época na qual isso se antecedeu. Não que esse tempo já aconteceu, mas sim como eles acharam que tinha acontecido. No final do vídeo eu vou explicar o porquê e assim vai ficar mais fácil de você entender. A primeira característica é uma igreja e uma cidade. Apocalipse capítulo 17 e o versículo de número 18. E diz assim: E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Comparando um texto com o outro, na profecia, a mulher representa a igreja, conforme está em Jeremias capítulo 6, no versículo de número 2. Ou seja, a prostituta é igual mulher, portanto igual uma apóstata, igreja infiel ou as falsas religiões que vêm acabando com tantas vidas e vêm destruindo tantas almas como vemos nos dias atuais. Segunda característica, está assentada sobre 7 montes. Apocalipse capítulo 17 e o versículo de número 9. Diz assim: Aqui é sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. A terceira característica, está vestida de púrpura e escarlata e está adornada de ouro e pedras preciosas. Apocalipse capítulo 17 e o versículo de número 4. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas, e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. A quarta, exerce poder sobre todos os habitantes da terra. Apocalipse capítulo 17 e o versículo de número 15. E disse-me, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas. Surgiu de uma área, a quinta característica, surgiu de uma área densamente povoada com uma diversidade cultural, conforme também está em Apocalipse capítulo 17 e o versículo de número 15. A sexta característica, completamente erradicou 3 reinos quando subiu ao poder. Daniel capítulo 7, versículo de número 8. Estando eu considerando as pontas, eis que entre elas subiu outra ponta pequena,
diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas. E eis que nessa ponta havia olhos como olhos de homem, e uma boca que falava grandiosamente. Essa boca que fala grandiosamente faz mais menção ao anticristo. Aquele que vai falar com grande arrogância e vai falar com grandes palavras de persuasão para poder enganar aqueles que ficarem. A sétima. Faz guerra contra os santos. Apocalipse 17, versículo de número 6. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e dos sangues das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. Oitava. Tem um único homem que age e fala por todos. Daniel capítulo 7, versículo 8, que é mais uma vez menção sobre o chifre pequeno. Esse chifre, ele representa um reino, ou seja, um rei, que é que vai ser o anticristo que vai fazer o reinado dele aqui na terra. A nona. O soberano deste reino se levanta contra tudo que se chama Deus. Segundo Tessalonicenses capítulo 2 e o versículo de número 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Esse vai ser o ponto da arrogância do anticristo. A 10ª característica. O soberano deste reino se identifica com o número 666. Apocalipse capítulo 13, versículo de número 18. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem. O seu número é 666. Para quem estuda numerologia, vai ficar bem claro em relação ao que significa cada número. Um que significa Deus, que é único, o 6 é o número do homem. Porque o anticristo vai ser um homem que vai sair entre as nações. A 11ª característica. Fala arrogâncias e blasfêmias. Apocalipse capítulo 13, versículo de número 5. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. Mais uma menção sobre o chifre pequeno comparado com o capítulo 7, versículo de número 8 de Daniel. Vocês podem ver que um texto vai completando o outro e assim vai ficando mais fácil o nosso entendimento. A Bíblia se interpreta com Bíblia, não é com achismos e nem com discussões. Somente a Bíblia tem a resposta para as nossas dúvidas. A 12ª característica. Tentou mudar o calendário e a lei. Daniel capítulo 7, versículo de número 25. Diz assim: e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues nas suas mãos por um tempo e tempos, e metade de um tempo. Preste bem atenção aqui nessa parte. Repare que nessa parte aqui está falando de dias, ou seja, um dia profético é igual a um ano literal, como diz lá em Ezequiel capítulo 4, versículo de número 6. Repare bem agora, anote, ano lunar tem 354 dias, ano solar 365 dias, que é o calendário atual que nós usamos. E o ano bíblico unisolar, ele tem uma média de 360 dias. Ou seja, por um tempo e metade de tempo, 42 meses, que é igual a 3 anos e meio. Ou seja, 1.260 dias. Ou melhor, transferindo isso para dias proféticos, vai ser 1.260 anos do seu governo. A 14ª. A sua autoridade foi destituída por um poder civil e foi tomada em cativeiro. Apocalipse capítulo 13, versículo de número 10. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário que a espada seja morto.
Aqui está a paciência e a fé dos santos. Outro exemplo, a espada representa um poder civil, conforme fala em Romanos, no capítulo 13, nos versículos de 1 a 4. A 15ª e última característica, foi mortalmente ferida, mas acabará por se recuperar. Apocalipse capítulo 13, versículo de número 3. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. Muitos vão se maravilhar com a besta naquele dia. Mas eu vou parar por aqui. E respondendo a pergunta que eu deixei no começo do vídeo, a besta que subiu do mar. Muitos não entendem, mas no capítulo 17, o mar não é o mar literal. Representa as nações, o anticristo vai sair do meio das nações. A besta que subiu da terra é o falso profeta, aquele que vai anunciar a respeito do anticristo. É aquele que vai tomar conta de poder enganar. Tudo indica, conforme as características, que vai ser um poderio religioso que vai enganar muitos. Para quando ele se levantar, todos adorarem como se fosse Deus. E considerando essas características citadas aqui acima, só tem um poder no mundo todo que representa toda essa característica. Eu não estou afirmando, como eu falei no começo do vídeo, em relação a alguns reformadores que viveram nessa época. Todas essas características apontam para a Igreja Católica Apostólica Romana, tanto que é um poder tanto religioso como um poder político. Mas infelizmente eu vou parar por aqui. E no próximo vídeo eu vou falar mais detalhadamente o que significa cada uma dessas características. E você, o que você acha? Deixe sua resposta em nossos comentários e semana que vem voltaremos para falar mais sobre esse assunto. Que Deus te abençoe.